Oi, gente, oi, irmãos. Eu sou a Neide, a mãe do Kevin, e a gente decidiu gravar esse vídeo para passar algo para vocês que aconteceu com o Kevin. E ele vai estar contando para vocês. Oi, irmãos. Eu sou o Kevin, eu tenho 9 anos e eu vou explicar algo que aconteceu ano passado. Ano passado, quando eu tinha 8 anos. Ok, vou explicar. Eu tava dormindo, mas como aqui em casa Sobrar tem escada. Então daí eu desci, eu desci, aí eu caí da escada. E daí aí eu morri. Só que daí eu levantei do meu corpo e olhei, daí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu falei assim, será que eu morri? Aí tá. Aí eu olhei lá pro céu. Aí o que aconteceu? Apareceu uma visão branca, tudo branco, e aparecia Jesus. Mas os irmãos vão me perguntar, como que eu via Jesus? Irmãos, ele não tinha rosto, era tudo iluminado o rosto dele. Ok. Aí eu vi uma igreja e um mar transparente do lado da igreja. Aí tá, eu fui olhar o mar transparente é, e eu vi, ele era muito bonito. Daí eu fui lá na igreja, certo? E quem estava com você? Todos os profetas. Moisés, só que daí os irmãos vão me perguntar assim, como que você sabia que eram eles? Por causa que não conversava falando assim do jeito que a gente tá. Eles conversavam pela mente. Isso que foi o mais interessante, ele chamava pelo nome. Aí lá eu via minha mãe, meu pai e alguns parentes meus, mas o resto eu não via. Só que daí Jesus me falou assim, essa, Kevin, não é sua hora ainda. Pode voltar. Aí eu vi Aí, uma vez. Kevin, quando estava tendo o culto lá, que você viu as pessoas, aí Jesus, você contou para a mãe que estava acontecendo um culto, não é isso? Aí Jesus começou a chamar alguns profetas. Como que foi? Conta pro pessoal. Ele chamou Moisés, ele chamou Isaías pelo nome Para fazer o quê? para ir pregar. Irmãos, só que daí eu também via eu vi lá embaixo no chão, eu vi o mundo todo que estava acontecendo. Aí só que daí Jesus falou, não é a hora de sua hora de morrer E ainda. o que mais que você via no céu? O que mais que você via atrás de Jesus? Quando você falou que você olhou e tinha como se fosse uma casa, como se fosse um lugar bem grande, que você via mais pessoas ali, né, sentado. Como que foi? Aquele lugar eu tava ali, daí quando eu saí da igreja, eu fui para lá. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para lá, irmãos, aí eu vi que tinha várias pessoas sentadas, era como um paraíso ali. Ali ninguém tinha dor. Ali era vários lugares que todo mundo dividiu o que tinha. Aí depois, quando começou o culto, né, você falou assim que Jesus começou a chamar alguns profetas pelo nome, né, filho? Aí depois Jesus te levou para esse lugar onde você via essas pessoas, né, sentadas como se fossem em cadeiras, né? Aí depois Jesus veio, falou para você que não era a hora ainda, né? Conta Sim. pro pessoal. Daí Deus falou para mim, Jesus falou para mim que não era a hora ainda de eu morrer. Aí eu meio que eu voltei pro meu corpo, aí eu me via caído no chão, na escada. E o seu espírito? E o meu espírito tava e meu espírito tava em cima do corpo. Então, irmãos, daí eu voltei, não era hora porque tinha muita coisa para fazer ainda.
E daí? Continua pro pessoal entender o que mais aconteceu. Desci e contei pra minha mãe o que tinha acontecido. Gente, olha, eu confesso que na hora eu fiquei um pouco assim assustada. Por quê? Porque eu falei assim, ele deve ter sonhado, né? Só que ele começou a chorar, ele começou a ficar desesperado, começou a chorar e começou a falar assim: "Mãe, não foi um sonho. Eu caí da escada e eu morri. E Jesus veio me buscar. E quando eu subi com Jesus, eu vi como que era o céu e vi tudo isso acontecer. E irmãos, pessoal, assim, pasmem, eu fiquei um pouco assim assustada com a riqueza de detalhes com que ele contou, o que ele tinha vivido, o vivenciado ali. Aí eu falei assim, Kevin, você não sonhou? E ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falar para mim assim, mãe, acredita em mim, eu não sonhei, eu sei o que é um sonho. Eu não sonhei. Quando Jesus mandou eu voltar pro meu corpo, pro meu espírito, para minha alma voltar pro meu corpo, aí foi que eu fui pra cama dormir e depois eu levantei e acordei normal assim do sono que eu tinha dormido para comer alguma coisa. Mas eu já tinha caído da escada e eu já tinha voltado. Depois, quando eu acordei, que eu voltei pra cama, que eu comecei a dormir de novo. Aí eu falei assim, mas será, Kevin? Ele falou assim, não, mãe. Ele começava a chorar, gente. Ele começava a chorar, desesperado. E falando assim, mãe, eu morri e voltei de novo. E ele ficou meses com isso na cabeça. E todos os dias ele voltava a falar, mãe, eu vi Jesus. E teve um episódio que aconteceu, a gente tava no carro tava acontecendo, e o Kevin tava no banco de trás. E o meu esposo dirigindo o carro e eu ali na lateral, no banco do passageiro. E daí começou a acontecer algumas coisas no céu. E o Kevin começou a contar. E tudo que acontecia, ele começava a contar com riqueza de detalhes. Ele falava, não, mãe, é assim mesmo, porque Jesus mostrou, é assim mesmo. E como foi um pouco antes da pandemia, gente, a gente estava prestes a fazer uma viagem para o Maranhão. E quando a gente foi para essa viagem, logo depois veio a pandemia. Aí o Kevin falou assim, mãe, quando eu vi Jesus, e eu começava a perguntar para ele, mas como que é Jesus? Ele falava, mãe, não dá para ver o rosto dele, né, filho? Como que você falou? O que aconteceu? O que acontecia quando você tentava olhar? Quando eu tentava olhar, meus olhos doíam. Ele falou assim, mãe, não tem como olhar para a face de Jesus, não tem como olhar para o rosto de Jesus, porque meu olho ardia, queimava demais. E quando a gente estava voltando do Maranhão, bem no final da tarde, e aquele reflexo do sol estava muito forte no carro. Aí ele falou assim, mãe, tenta olhar para esse sol. E eu tentei olhar, mas eu não consegui, né? Aí ele falou assim, mãe, quando eu vi Jesus, foi assim. Meu olho ardia, eu não conseguia ver Jesus. Era mais brilhante que o sol. Era muito mais forte que o sol. E eu fiquei assim, na hora a gente fica um pouco, né, assustada. Aí ele começou a falar assim, mãe, e a senhora sabia, mãe, que tá perto de Jesus voltar? Jesus falou assim que não era a hora ainda de eu ficar lá, porque tinha algumas coisas ainda para fazer na terra. Mas Jesus falou que já estava próximo e que viria dos céus os cavaleiros. Ele começou a olhar, irmãos, quando a gente veio nesse carro, ele começou a olhar para o céu e ele falou assim, mãe, olha lá no céu. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, mãe, já tem 3 cavaleiros. E tem 3 cavaleiros e tem um que já está aqui. E eu comecei a perguntar, né? E ele falou assim, mãe, essa enfermidade, essa doença que veio agora do Covid, mãe, isso daí é como se fosse já Jesus mostrando pra gente, né, Kevin? Agora tem um negócio que vão lançar o chip da besta. E ele começou, pessoal, a falar essas coisas pra mim. E eu falei assim, meu Deus, era muita coisa que ele falava, assim, às vezes a gente tava num momento, assim, normal, do dia a dia. E eu
eu falava assim, Kevin, de onde você tirou isso? Um exemplo. Um dia ele falou assim, além dele ter falado sobre a Jesus, sobre a face de Jesus como era, ele falou assim, mãe, a senhora sabia que quando Jesus me levou para conhecer o céu, eu não via as pessoas andando e nem via as pessoas conversando normal, assim como a gente conversa normal. E eu falei assim, mas como era? E como era, Kevin, que as pessoas se comunicavam? Elas Como se era? comunicavam pela mente. Ele falou, ele falou assim que Jesus e as pessoas ali todas se comunicavam com a mente. Era como se fosse algo assim diferente. E eu falei assim, as pessoas andavam normal, era assim, igual aqui. Ele falou assim, mãe, era diferente. As pessoas andavam, mas parecia que elas tinham uma rapidez mais do que a gente. Não era assim caminhando como a gente caminha. Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência, porque eu creio que Deus está falando através das crianças. E eu fiquei, se eu for contar para vocês a forma com que eu fiquei no dia, eu fiquei nervosa, eu ficava tentando convencer ele que era um sonho. Ele falou: não, mãe, não, Jesus, eu morri, Jesus me levou, Jesus me fez ver o céu, Jesus me fez ver um rio que era tão transparente, mãe, era muito lindo. Então, irmãos, eu creio que Jesus está voltando e Jesus está mostrando isso para as crianças. E foi uma experiência que o Kevin falou assim, mãe, eu quero deixar registrado, porque foi algo muito forte que aconteceu comigo. Então ele falou assim, você aparece comigo, você grava comigo, mãe? Eu falei, eu apareço sim, eu gravo com você. E por isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo para vocês e que vocês sintam Deus falar com vocês, porque Deus está usando as crianças, Deus está levando as crianças para mostrar o que muitos de nós, como adulto, a gente às vezes não tem a visão, não tem como ver. E hoje eu tenho plena certeza de que isso aconteceu mesmo na vida do meu filho, porque teve outros episódios que eu vou estar gravando mais vídeos dele também e tá falando com vocês. Mas esse é o primeiro vídeo que Deus me tocou para estar compartilhando com mais pessoas, porque coisas assim, episódios que acontecem assim, não é comum. E eu creio que Deus tem algo a falar com cada um de nós. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se despede, Kevin, do pessoal. Tchau, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês.